unção de Deus sobre nós e a sabedoria. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia. Te agradecemos pela noite que passou, pelo dia que se passou. Te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Pai, por este privilégio que nós temos de estarmos na Tua presença, como é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, de Pai, te poder louvamos, te compartilhar da Tua agradecemos. palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina todas as coisas, porque o Senhor refrigera a nossa alma, porque o Senhor nos dá alegria, Pai, a alegria da Tua salvação. Obrigado pela mesa posta aqui nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz um banquete para nós, Pai. Obrigado, Pai. Nós queremos, Senhor, ter fome, nos alimentar, Pai, desse banquete do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ô Espírito Santo de Deus, vem, Pai, nos ensinar, vem, Senhor, nos dar revelação da Tua palavra, revelação, Pai, através do Teu Espírito, no nome de Jesus, ó Deus, ô Espírito de Deus, que nós possamos aprender do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, oh Pai, que o nosso coração seja uma terra boa, no nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que produza a 30, 60 e a 100 por um. Possa estar nos levando a Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu te peço que o Senhor amém, Senhor, em nome de Jesus, amém, Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda mesmo, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai, em nome de Jesus, nosso coração, sim, gera Senhor, fé, gera mesmo, Pai, revelação da palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos lendo o nosso livro amado de Atos do Espírito Santo. Vamos nos alimentar mais um pouco deste alimento maravilhoso. Vamos aproveitar o tempo que ainda nos resta na carne, amém, irmãos? Como diz a palavra do Senhor, nos resta pouco tempo ainda nessa carne. Pouco tempo nos resta. Então vamos aproveitar este pouco tempo que nós temos e vamos desfrutar, vamos saborear essa palavra. Não vamos ter pressa, como quando nós comemos uma comida bem gostosa, nós comemos bem devagar, né? Bem mansamente. Não vamos ter pressa de engolir, só engolir. Não, vamos desfrutar dessa palavra. Se os irmãos tiverem alguma coisa para falar, algum comentário, alguma revelação, eu vou estar lendo aqui e vamos permitir o Espírito Santo falar ao coração, meu, ao seu coração, para que todos nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 32. Nós vamos continuar falando disso. Se alguém quiser ler aí, senão eu leio. Atos capítulo 4 e o versículo 32. Eu vou ler. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A parte que me toca nesse versículo é essa primeira parte. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um. Jesus, ele orou lá em João capítulo 14, e ele pedia, João 14, ou é 17? 17. E ele orava e dizia, Pai, para que todos sejam um. Jesus preparou esse momento aqui. Jesus pediu, ele orou a Deus e pediu, Senhor, para que eles sejam um, assim como eu sou contigo, que eles sejam um em nós nele e no Senhor, que nós todos possamos ser um. E você vê o cumprimento disso depois do derramamento do Espírito Santo. Amém. Quando vem o Espírito Santo, o coração e a alma dos que creem
se torna um. E isso é maravilhoso. Como lembrei do Alexandre agora, ele falou um dia desse aqui numa das orações, que quando estava lá a construção da Torre de Babel, por que Deus desceu do céu e confundiu a língua daquele povo? Porque era um o coração e a alma deles. Eles falavam uma só linguagem, eles tinham um só propósito, um só pensamento. Então o próprio Deus falou que ninguém poderia contra eles. Ninguém poderia frustrar os planos daquele povo que era um. E da igreja do Senhor Jesus, ele sabendo disso, ele vendo, aliás, ele não aprendeu com isso. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só, antes de todas as coisas. Ele já é um. Amém. Antes de todas as eras, a palavra de Deus diz, eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, de unidade, eles sabem, eles querem nos passar essa ideia de unidade, né? De ser unicidade, um só, ter um só propósito. E como ele viu que aquele povo lá na Babilônia, lá em Babel, estava conseguindo o propósito deles, uma coisa inédita, construir um prédio naquela época. Estava colocando pedras em cima de pedra, tijolo em cima de tijolo, e iam chegar ao propósito dele. Não ia chegar até onde eles queriam, que era o céu, né? Mas talvez ele estava no sentido figurado, o céu, quando a gente olha esse céu visível. Isso aí eles iam chegar, até nas nuvens, com certeza eles iam chegar. Então Deus falou, olha, a questão é que este povo são um. E por eles serem um e falarem uma só língua, ninguém vai poder contra este povo. Então vamos lá, desçamos e confundamos a língua deles. Por que ele falou desçamos e confundamos? Porque eram três ali, né? 3 em 1. Era a unidade santa, a divindade santa unida num só propósito. Também consegue todas as coisas. Então o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, antes de morrer e ressuscitar, ele orou lá em João e ele clamou a Deus. Você pode ver aquela oração sacerdotal de Jesus e no dado momento ele fala, Senhor, que eles sejam um só. E isso se concretizou aqui, na descida do Espírito Santo. Só é possível a unidade, a unicidade, só é possível isso com o Espírito Santo. Na carne não tem como nós sermos um. Se eu estiver unido somente carnalmente com os irmãos, nós não vamos ter um só propósito. Mas se nós estivermos unidos em espírito, então nós vamos ter um só propósito. E a igreja do Senhor Jesus, eu não digo nós como ministério também, mas a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, ela só consegue alguma coisa quando ela se torna uma só. Amém. E este povo, aqui é só o início da igreja. Nós estamos ainda no capítulo 4 de Atos. Nós ainda nem passamos, agora que nós vamos ver as grandezas. Por quê? Primeiramente por causa do Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem todas as coisas. E uma delas é a unidade. Que sem unidade, o reino dividido, diz o Senhor Jesus, ele não subsiste. Uma casa, um lar dividido não subsiste. Se o marido e a mulher não tiverem um só propósito, um só pensamento, uma só visão, um só objetivo, não vai subsistir. Por si só, ele mesmo se autodestrói. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. A sábia, ela se une ao seu esposo e os dois vão construir. A tola, ela pensa que só ela sabe, que só ela é inteligente, que só ela tem sabedoria, então o marido fica de escanteio e não subsiste. O Senhor Jesus foi quem disse isso. O reino dividido não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, ele está condenado, está se condenando e condenando o seu reino. Eu falo assim porque o diabo sabe disso, né? Eu penso que por isso ele tenta dividir o reino, né? Coloca pentecostal contra neopentecostal, pentecostal contra os mais tradicionais, né? Então ele sempre quer dividir a igreja, né? Porque se a igreja se unir, igual você falou, se houver uma unidade, ninguém pode deter. Ela avança mesmo, ela cresce. Mas a bênção vem na união, né? Só você Na unidade. Exatamente. E o diabo sabe disso.
a união, né? Como é bom e agradável viverem unidos. Ali o Senhor ordena a bênção. Na unidade vem a bênção do Senhor. Então, verso 33, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, ainda nesse mesmo versículo 32 diz que ninguém dizia que tudo que se possuía era seu próprio. O apóstolo Paulo ele também fala isso. Lá mais para frente, aquele que se casou, viva como se não fosse casado. Aquele que possui, como se nada tivesse. Paulo estava influenciado pelo Espírito Santo quando ele falou isso. Ele disse, não era um pensamento dele, ele disse, olha irmãos, agora que nós estamos em Cristo, aquele que se casou, viva como se não fosse casado. É até uma coisa estranha de se ouvir da boca do apóstolo Paulo. Como assim? Se fosse casado, devia ser sem sexo. Não. Exatamente. É que você não vai deixar que o seu casamento te impeça de servir a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Você deve cumprir os seus deveres matrimoniais. Como esposa, você tem dever. O marido dê à mulher a sua devida benevolência, quer dizer, os seus direitos matrimoniais. E a mulher também se sujeita ao seu marido e também se submeta a ele. Agora, quando ele diz que aquele que é casado viva como se não fosse casado, ele está dizendo assim, olha, a sua esposa não é motivo para você deixar de servir o Senhor. O seu esposo não é motivo de você deixar de servir o Senhor. E ele disse mais, aquele que tem, que possui, como quem nada tivesse. Sabe o que ele está querendo dizer? É que nada pode me prender. Eu sou livre. Eu sou um pássaro daqueles que não são presos, né? Eu sou um pássaro livre, que eu posso voar e ir. Jesus disse, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que quer dizer isso? É livre. Nada atrapalha ele, nada impede ele, nada é motivo de tropeço. Ele está sempre pronto para o Senhor. Ele está sempre livre para o reino de Deus. Nada atrapalha ele de completar o reino de Deus. Então aqui quando ele diz também, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Então o apóstolo Paulo, quando falou aqui, ele estava nessa influência, porque o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é uma só, ela não se contradiz, ela não vai falar uma coisa aqui, depois o apóstolo vem e fala outra, aí depois o pastor vem e fala, não, ela é sempre esse princípio, ela nunca vai mudar. E quando nós temos o Espírito Santo, quando nós vivemos a nossa vida intensamente em Deus, nós temos os nossos bens, claro, está tudo no nosso nome, meu carro, minha casa e tal, mas não considere isso, não permita que isso te atrapalhe, não permita que isso seja motivo de intrigas, não permita que isso seja motivo de guerras, não permita que as coisas que você possua mude de senhorio. Ao invés de você possuir, é ela que está te possuindo. Seja você o possuidor e não ela que te possua. Ela não pode te atrapalhar, ela não pode te trazer estresse, ela não pode trazer ansiedade, ela não pode te trazer descontentamento. Não, ela tem que, se isso está te causando, é porque está errado. A coisa mudou de lugar. O Senhor mudou de lugar. Talvez é ela que está te possuindo. Aí agora você está amando as coisas que você possui e você não é capaz de dividir, você não é capaz de dar uma carona se quer com um amigo, você não é capaz de fazer nada, nem de levar, de convidar pessoas para a sua casa, porque você pode achar ruim que as pessoas vão sujar a sua casa, vão arranhar seu piso, vai sujar seu sofá, o seu banheiro, e suja mesmo. Mas depois você limpa e fica do mesmo jeito. Pode acontecer de quebrar alguma coisa lá que talvez não tem como consertar. E eu sei que é difícil, né? Principalmente se você ama aquelas coisas. Mas
Vamos viver como se nós não tivéssemos nada. Na Bíblia não existe discussão entre os apóstolos sobre essas coisas materiais. A única discussão que eles tinham era para ver quem ia sentar ao lado de Jesus. Eles não ligavam para essas coisas, eles ligavam só para E isso, quando eles brigaram, era antes da descida do Espírito Santo. Estava pensando nisso. Eles pensavam que era como a terra. Exato. E também eles queriam saber o que nós vamos ganhar com isso, né? Nós deixamos tudo e tal, o que nós vamos ganhar? Isso quando eles estavam pensando, né? Quando Jesus fosse embora, que ele falava que embora que ia ser dele, né? Eles achavam que ia ficar Deus dará, né? Ficar solto, sem nada, ia ter que voltar, já tinha dado todos os outros. Eu acho que eles pensavam isso, por isso que eles perguntavam, com certeza. Mas como dizia a minha avó, né? Isso é sorte. Quando quebrava alguma coisa, às vezes a gente. Eu quebrei medo de apanhar, né? E ela vinha logo com vó, como sempre vó, gosta de passar uns paninhos quentes, né? Minha filha, não, isso é sorte, isso é sorte. E eu cresci com isso. Então. E sempre quando quebra alguma coisa lá em casa, eu falo, graças a Deus, quebrei com esse negócio, é sorte. E eu cresci com isso. Se você ama aquelas coisas, aí aquilo ali vai tirar seu sono, você vai brigar, você vai falar coisas que não devia. Então, o que há de mais precioso na face da terra, sabe o que é? É você e o seu próximo. Amém. O que há de mais precioso é a humanidade. Eu tava Pessoas, vindo, né? São Não as pessoas. coisas. Eu estava vindo para cá na igreja agora e de repente eu vi o pessoal andando. Eu falei, mas que coisa tremenda e maravilhosa é o ser humano. Um ser humano andando sozinho, se locomovendo. Cada um vai para os seus lugares, cada um tem a sua mente, tem as suas coisas para fazer. Vivem ali, é só o poder de Deus para explicar uma coisa dessa. É por isso que Jesus, ele morreu por mim e por você. Porque o que há de mais precioso é o ser humano. As coisas, elas vão ficar, vão se estragar com o mundo. Também é a mente, né? Hoje eu estava pensando, estava fazendo as coisas em casa, estava pensando assim, a gente, igual eu fico muito tempo sozinha, né? Por exemplo, trabalhar, eu não tenho mais celular. Aí a mente da gente, eu passo o dia inteiro conversando comigo mesmo, através da mente, né? Aí eu fico pensando, por isso tem gente que faz coisa errada, porque não pensa. Ele não pensa para ajudar ele, o que ele vai fazer? E eu comecei a ver isso, a mente da gente, é uma coisa muito importante. Quando nós pensamos como Jesus pensa, como o Espírito Santo pensa, a unidade, eu não compreendo isso ainda na sua totalidade. O que é isso? Eu até posso pensar, mas não ajo como. Eu até posso compreender na minha mente, mas eu não ajo da forma que o Espírito Santo queria que eu agisse. Em amar o meu próximo do jeito que eu me amo. Eu não faço isso. Eu não sei se os irmãos fazem. Eu, particularmente, não faço isso. Todo mundo é limitado. Porque se... O Espírito Santo não tem limite pelo próximo. Exatamente, com certeza. O Espírito Santo, se eu amasse o Francisco do jeito que eu me amo, eu estaria cuidando dele, tratando dele, indo lá. Mas Paulo não diz assim, o mal que eu não quero faço, o bem que quero eu não faço. Aí é o lado da humanidade, É o lado né? da humanidade. É o mal, realmente. É o mal que E aí quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo, o Espírito Santo. Se nós estivermos atentos a Ele, aí sim nós vamos deixar a nossa vida em função da vida do próximo. E às vezes nem pagar um preço por alguém, porque eu lembro de um episódio, meu sobrinho do meu pai, ele dava crise de epilepsia, tinha noite, o David, tinha noite que era assim, 7 crises na noite, e a gente sabia, porque a gente, né, estava na igreja, que aquilo ali era uma coisa espiritual, porque os exames dele não davam nada. Só que aí você pensava assim, alguém tem que pagar um preço por ele, mas quem? Tipo assim, eu sabia, vamos por exemplo, eu sabia que tinha que alguém fazer um jejum, que essa casta só sai com jejum e oração, não é isso que Jesus falou? Alguém tinha que fazer um jejum por ele, mas eu não me dispus. Eu pensei, quem vai fazer? Quem vai se colocar na brecha? Mas realmente, né, a gente antigamente a gente preocupava mais com os problemas dos outros, né? Às vezes a gente conversava, tinha um problema, a gente dispunha fazer outra campanha de oração, resolver o problema. Eu mesmo, há uns 15 anos atrás, 15 anos, uns 20 anos atrás que eu vinha na palavra bebezinho, eu cheguei aqui e o meu primo estava paralítico. Meu primo não, meu sobrinho, filho do meu irmão, estava
da minha mãe fazia uma campanha de madrugada. Gente, campanha de madrugada é tão difícil, pelo amor de Deus. Mas a gente tinha, parece que mais amor pelo próximo, de enfrentar, né, as coisas. E eu fazia jejuns da minha mãe e esse menino voltou a andar. Não, glória a Deus. Mas ele chegou a secar a bunda dele, todo raspado no chão, e fazia exame, ninguém achava nada, sabe? Aí quando eu cheguei lá do grupo, a gente fez essa campanha de madrugada, ele voltou a andar. E hoje em dia você às vezes está ali chorando lágrima de sangue, todo mundo sabe do seu problema, e ninguém dispõe nem levantar um tomor, seu papel, de ir lá fazer jejum e campanha de madrugada. O apóstolo Paulo diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, até dos escolhidos. Por quê? Por causa da iniquidade que é grande. Então vai se esfriando o amor. E é o que nós somos, nós devemos se deixar morrer por este amor. Não, então se nós não estamos fazendo. Desempregado, eu ficava dando nada de campanha de madrugada. Se nós não estamos praticando isso, se não é mais como era, observe. Jesus disse: olha onde foi que você deixou isso. Olha, observa lá o seu passado e veja onde foi que você abandonou este primeiro amor. E arrepende-te rapidamente, porque logo eu venho, a palavra de Deus diz. Então nós devemos ter essa prática de amar as pessoas ao ponto de deixar de comer em favor delas. Mas ela nem vai saber, ela vai não vai nem me agradecer. Aí é quando você está praticando esse amor. Quem que faz isso, né? Vamos fazer isso. Amém. Verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Irmãos, eu creio que isso aqui acontece ainda nos dias de hoje. Não com todo mundo, mas acontece. Mas sabe onde é que está o problema? Muitas vezes é nos apóstolos, que não divide. O que está acontecendo? O que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades, suas herdades. As pessoas tinham lá, né? Tem uma fazenda lá, está parada lá, não sei o que, não estou fazendo nada com ela, tinha lá suas coisas. Vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, eles amavam as pessoas. Eles tinham o Espírito Santo. E aqui diz que nenhum deles passava necessidade, porque os apóstolos distribuíam. Então, eu creio, eu vejo que isso acontece hoje. As pessoas vendem sim suas propriedades, elas trazem suas herdades, trazem suas finanças, mas eu acredito que nunca. A Bíblia fala assim que dos levitas que deixaram de dar o dinheiro deles, mas as pessoas nunca deixou de ajudar a igreja. Não, sempre houve. Eles criaram dinheiro, muitas palavras para eles. Nem que todos, nem que sim, digamos que uma igreja não é toda, como eu estou falando, não é todos que fazem isso, mas existem pessoas que têm esse coração de fazer isso e depositam aos pés dos apóstolos. Mas para quê? Eu não sei. Você vê muitos necessitados na igreja, muitas pessoas, muitas vezes o seu vizinho, o seu próximo está lá, é da igreja. Você sabe, numa grande igreja, igual nós já falamos de grandes igrejas, de muitos membros, e pessoas que eram do seu convívio da igreja, que está lá trabalhando na igreja, que é diáconos da igreja, pastores que vivem, que estão lá 20 anos servindo como pastor e até hoje moram de aluguel. Mas muitos irmãos estão vendendo as suas propriedades, entregando aos pés dos apóstolos, mas os apóstolos não estão distribuindo de forma justa para a igreja. Vi num congresso uma mulher dando, eu não tenho certeza não, mas eu acho que era 10 alqueires de terra uma cidadezinha de onde ela, acho que ela era do Pará, para a igreja de lá. Falando que o apóstolo estou nessa propriedade, que eu não sei bem o que eu fiz com ela e tal. Não, era perto da cidade, um local bom. Era muito bom. Então, e aí vai e se vende aquela propriedade. Aí faz o que com o dinheiro, né? Deus sabe. Deus é quem julga, né? Deixa Deus ser o juiz
dessas coisas. Mas o que acontecia aqui eram duas coisas. Tanto os irmãos, né, os crentes, aqueles que criam, tinham esse coração de fazer isso, como os apóstolos tinham o coração de distribuir e não reter para eles. Não ficar para eles, então vou comprar minha fazenda agora, eu tanto sonhei, vou comprar meu carro agora, eu posso fazer isso aqui e tal. Não que eles sejam impedidos de fazer algumas coisas, mas tudo que vem, tudo que entra, vai só engordando, misericórdia, né? E é muito. Se eu ter a ideia do latifundiário que é a igreja católica, é tudo que depositaram no pé da igreja. Então, se vendesse aquele ouro, não existia um católico mendigante, que é muito ouro. então, irmãos, vamos trazer aqui para o nosso contexto. Eu creio porque eu creio que Deus já falou, Deus já mostrou que aqui vai acontecer isso, de pessoas trazer muito dinheiro, é muito, e é todo mês. Aleluia. Irmãos, e vamos cuidar para que isso não aconteça com a gente. Para que quando vier trazer, a gente queira só para nós engordar, e comprar herdades, e mais fazendas, e aras, e não sei o que mais, e avião, e jet ski, e não sei o que mais. Não, irmãos, vamos pedir a Deus. A oração que eu fiz a Deus é que junto com o dinheiro Ele me dê a sabedoria de administrar esse dinheiro. Porque se Ele me der só o dinheiro e não me trabalhar o meu caráter, não me mostrar o que eu realmente devo fazer, é isso que eu vou fazer, irmão. Ficar só viajando para os Estados Unidos, para Cancún, para não sei aonde mais. Cruzeiro. Eu vou querer ser missionário lá nas praias do Nordeste. Cruzeiro no Caribe. Essas coisas. Um pastor pode fazer isso? Pode, não tem problema, vai ficar só nisso. Não, eu vou pregar lá em Fortaleza, que aí depois eu já vou e na praia. Eu vou pregar em Fortaleza sim, mas eu vou pregar também lá nos Ribeirinhos, lá no Amazonas, né? Senhor, me envia, abre as portas para pregar o Evangelho lá nos Estados Unidos, né? No Ceará. Por que não chama? Não, me leva para a Etiópia. Quero pregar em Dubai. Para aquele povo lá. Então, irmão, tem que ter as duas partes. Não adianta só a igreja ter a sua parte e os apóstolos ficar só na deles também engordando, né? Vamos orar, vamos ter esse coração para que nós possamos ser um. Aqui é onde entra a unidade. Eles davam porque sabiam também que os apóstolos iam fazer isso. Sabia que eles iam fazer isso, que eles iam distribuir. E aqui diz, e não havia entre eles necessitado algum. Amém. Quer dizer, nem umzinho para dizer assim, não, tem um ali, não tinha. Não tinha. E ninguém tinha falta. E nos nossos dias de hoje, nós vemos megas templos, megas igrejas, e milhões delas com televisão, não sei o que mais e tal, 10 mil pessoas lá, e o povo, uma oferta só que uma pessoa rica traz, é muito dinheiro. Talvez a maioria lá dá R$1, R$2, mas tem 1 ou 2 ou 3 que tem condição financeira e leva. Mas será que eles estão preocupados com essas outras que chegaram lá que não tem nem tem um lá que está dando R$1, mas está faltando sempre comprar o remédio dele. Coitado, né? E ele está na fé. Está barganhando com Deus, né? Eu vou dar porque o pastor disse que eu vou ter 100 se eu der, né? E o pastor ensinou para ele, ajuda que você não tem, que é o que ele ensina, né? O cara está lá todo lascado. Mas se ele tem dá esse que você vai ter 100, é o cara que... Bom, a palavra de Deus até fala isso, né? Mas será que o pastor está ensinando isso para que ele realmente seja abençoado ou é porque ele não me dá esse